Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos iniciar agora o último tema da nossa disciplina de higiene ocupacional. Já estamos no final aí dos temas e hoje, no último tema, o tema 6, nós vamos falar sobre iluminação e vamos verificar o quanto isso é importante para a gente no dia a dia aí de trabalho como profissional e de técnicos em segurança do trabalho, tá? Por último, aqui os meus contatos também, caso você esteja chegando agora ou esteja vendo essa videoaula agora, pode acontecer, e você pode entrar em contato comigo aqui, eu deixo os meus contatos, tá? Muito bem, pessoal, quando a gente vai falar de iluminação, já começando aqui no nosso tema, primeiro, nós temos algumas situações teóricas para falarmos aí a respeito da nossa aula aqui. Primeiro, que a luz é uma radiação não ionizante. Nós falamos um pouquinho na última aula aí sobre radiação não ionizante. Nós explicamos e falamos a respeito disso, e a luz visível ela é uma radiação não ionizante. Então, ela tem aí na região de 400 a 780 nanômetros. Os nanômetros é nada mais nada menos que uma unidade de medida. E aí a gente começa a perceber que sem a iluminação, o nosso olho não teria função alguma. Então, a iluminação ela é fundamental aí para o funcionamento da visão humana, tá? Nós temos algumas situações que podem ocorrer, que é o fenômeno físico e que traz aí a formação de uma certa irradiação com impulso eletromagnético que vai atingir os nossos olhos. Nós temos também o fenômeno da visão, que é o reconhecimento do cérebro de que o significado do fenômeno físico é visibilidade. Então, é trabalhado esses dois fenômenos aí quando a gente fala do funcionamento da visão humana, tá? O fenômeno físico e o fenômeno da visão aí, que é o reconhecimento da iluminação aí para o nosso cérebro entender, tá? E aí a gente vê que quanto maior a quantidade de ondas partindo de uma fonte luminosa, maior será o efeito sobre os nossos olhos. E essa impressão de luz não precisa partir da própria fonte, tá? Só para a gente entender como que funciona a questão da visão, né, no ser humano, e aí nós vamos adentrando a respeito do nosso conteúdo. Primeiro, algumas partes aqui bem teóricas a respeito de iluminação, que nós temos as unidades fotométricas, tá? Primeiro nós temos o fluxo luminoso, que é o lúmen, e o que isso quer dizer? O que isso quer dizer? O que é o fluxo luminoso? É a radiação total emitida em todas as direções por uma fonte luminosa ou fonte de luz que pode produzir estímulo visual, tá? Vocês vão entender melhor daqui a pouquinho quando eu liberar a imagem aqui. A iluminância é o fluxo incidente por uma unidade diária de uma superfície iluminada medida em lux, tá? O que é a iluminância, para a gente entender melhor? A iluminância, ela representa a luz que sai da luminária e é projetada sobre uma superfície. Então, você agora está aí na sua casa ou na onde você estiver vendo esse vídeo, essa videoaula, talvez você esteja na cama, no sofá, na mesa ou assentado em alguma parte aí da sua casa, de onde você estiver, e a luz, se você estiver vendo de luz acesa, né, claro, essa videoaula, a luz que está saindo daí, ela é projetada sobre uma superfície, digamos que você esteja aí na mesa, a luz está saindo da luminária e ela está indo sobre a mesa, sobre a direção ali da onde você está da superfície. Então, isso é a iluminância, tá? Já a luminância é a luz refletida sobre essa superfície que vem para os nossos olhos. Então, a iluminância é a luz que sai aí da lâmpada, né, e vai até uma superfície. Essa é a iluminância, e a luminância é a luz
que bate nessa superfície e vai para os seus olhos, tá? Então, essas partes teóricas aqui das unidades fotométricas é legal a gente entender para saber o conceito de cada palavra, o conceito de cada situação aqui, tá? Falamos do fluxo luminoso, da iluminância e da luminância. Para a gente entender melhor, eu separei e destaquei uma imagenzinha aqui que eu acredito que fica melhor para a gente visualizar. Então, eu expliquei para vocês sobre o fluxo luminoso, que é a radiação total emitida em todas as direções por uma fonte luminosa. Então, o fluxo luminoso nessa imagem aqui vocês conseguem identificar. Ó. O fluxo luminoso, ou os lumens, é a radiação total emitida em todas as direções. Então, vocês percebam que essa radiação da lâmpada aqui está saindo em todas as direções. E isso é o fluxo luminoso, tá? Nós temos também, que eu falei para vocês, da iluminância, que é quando sai da lâmpada ali e ela é projetada sobre uma superfície. Vocês conseguem ver aqui nessa imagem, ó. A iluminância, ela está sendo projetada aqui e ela está batendo sobre uma superfície, tá? Então, isso aqui é a iluminância. E a luminância, como eu falei para vocês, quando a luz bate aqui, vai para os nossos olhos, tá bom? Só para a gente entender melhor aqui a respeito do que eu estou falando. Aí tem a intensidade luminosa daqui, que tem essa imagem, e a curva de distribuição de luz também, que tem essas explicações aqui, tá? Só para a gente entender essas unidades fotométricas, ok? Seguindo aqui, nós sabemos que existem duas formas básicas de iluminação. A primeira é a iluminação natural, que é aquela que é aproveitada direto ou indiretamente da luz solar, tá? Nós temos a iluminação natural e a iluminação artificial, que é realizada, utilizada através de um sistema de iluminação. E ela pode ser de dois tipos, a iluminação artificial. Ela pode ser geral, para obter o aclaramento de todo o recinto, ou ela pode ser suplementar ou adicional, que para reforçar o aclaramento de determinada superfície ou tarefa, tá? Então, existem duas formas básicas de iluminação: a iluminação natural, que é aquela da luz solar, e a artificial, que é realizada através de um sistema de iluminação, uma lâmpada, né? E essa iluminação artificial, ela pode ser geral, que vai trazer o aclaramento de todo o recinto ambiente, ou suplementar ou adicional, que é uma iluminação que vai ser adicional a determinado ambiente para trazer um maior aclaramento aí, tá? Muito bem, pessoal. Com relação à iluminação aqui, a gente sabe que a iluminância, como eu expliquei, que é aquela luz que reflete sobre uma superfície, ela é inadequada quando ela está deficiente, seja ela excessivamente ou ela esteja ali fraca, não esteja totalmente legal. E o que isso pode provocar para o trabalhador? Pode provocar sérias situações. Uma delas pode provocar aí a fadiga visual geral, pode provocar riscos de acidentes. Então, um ambiente que não tem uma boa iluminação, principalmente na linha de produção, na área fabril, se não tem uma iluminação adequada, grandes riscos podem ser ocasionados. Também um ambiente que não esteja tão iluminado, as pessoas podem cair, tropeçarem, enfim, pode trazer aí danos ao trabalhador. Pode causar também menor produtividade ou qualidade. Poxa, um ambiente que não esteja tão com a iluminação adequada pode causar uma menor produtividade para o trabalhador, para a empresa. A qualidade dos produtos podem diminuir, podem fazer coisas erradas ali com relação ao trabalho, tudo por conta da iluminação. E outra coisa que é interessante, pode ocasionar um ambiente psicologicamente negativo. Então, poxa, talvez um ambiente com a falta da iluminação, com a iluminação inadequada,
de repente não vai afetar a produtividade, não vai causar riscos de acidente ou fadiga visual, mas traz um ambiente psicologicamente negativo, um ambiente que, poxa, não é legal eu ficar nesse setor, a iluminação aqui não é bacana, pode trazer um ambiente psicologicamente negativo para o trabalhador. Então notem que a iluminação ela é fundamental para ser observada, tá? E outra situação que pode causar, que é seríssima também, é o efeito estroboscópico. Uma palavrinha difícil de falar. Estroboscópico. Esse efeito, ele geralmente nas baladas, quando tem aquela iluminação que fica piscando, ligando e desligando, a luz forte, fraca, é esse efeito, o efeito estroboscópico. É quando a iluminação fica forte, fraca ali. Esse efeito pode ocasionar sérios danos e riscos ao trabalhador. Por exemplo, pode ocasionar, se acontecer isso, pode provocar uma falsa impressão de que uma máquina está parada ou se movendo lentamente. Então imagine o trabalhador ali com efeito estroboscópico na onde ele está, e ele está, por exemplo, aqui nós temos algumas iluminação dos locais de trabalho. Imagine esse trabalhador aqui com efeito estroboscópico. Ele está... Vamos supor que aqui seja uma máquina de corte, por exemplo, e ele precisa olhar diretamente aqui, e aí ele tem esse efeito estroboscópico e vai ter a impressão de que a máquina está parada, e ele coloca a mão ali, ou se movendo lentamente, sendo que a máquina está girando rapidamente. Pode ocasionar efeitos danosos aí, acidentes sérios por conta da iluminação. Então, vejam a importância de se ter uma iluminação adequada, tá? Outra situação aqui, nas atividades de avaliação da iluminação, é importante a verificação do campo de trabalho, ou seja, os pontos que realmente interessam ser avaliados. O que eu quero trazer para a gente aqui, tá? É preciso fazer uma análise do setor, obviamente, e para se fazer essa análise de que o ambiente está devidamente iluminado, cumprindo as normas, que nós vamos ver aqui um pouquinho mais para frente, é preciso fazer a análise do ambiente de trabalho, do campo de trabalho. E é preciso verificar os pontos, quais são os pontos corretos a serem avaliados, a serem feito um cálculo para ver se a iluminação está sendo realizada ou está adequada, tá? Quando vai se fazer isso, lá na norma, na NH11, que nós vamos ver aí nos próximos slides, essa norma, que é a NH11, que é a norma de higiene ocupacional, ela fala do ambiente, de 18 pontos que precisa ser analisado no ambiente. É preciso fazer um cálculo médio para verificar se aquele ambiente está sendo feito adequadamente. Ou também, a exemplo desse trabalhador aqui, ele está trabalhando nesta máquina, tá? E ele está trabalhando com o seu campo de visão, né? Iluminação do campo de trabalho, ele está diretamente olhando, ou ele passa a maior parte do tempo dele olhando nessa região aqui. Então, você vai precisar utilizar um aparelho, que nós vamos ver também nos próximos slides, que vai identificar qual o nível de iluminação desse ambiente. Então, você não vai fazer a medição só do setor todo dele. Você vai fazer a medição aqui próximo ao campo de trabalho dele. Porque aqui é onde que tem que ser gerada a maior fonte de iluminação, para que ele não venha a sofrer danos. Então, é preciso fazer isso. Quando não é possível verificar o campo de trabalho específico, a norma, que é a NH11, ela especifica que você tem que fazer uma medição no plano horizontal a 75 centímetros de altura em relação ao piso. Então, vamos supor, não dá para fazer a medição desse setor ou do campo de trabalho aqui
desse funcionário. Então eu vou fazer uma medição do chão até 75 centímetros de altura, tá? E vou fazer a medição do ambiente de trabalho para ver se ele está adequado ou não, tá? Mas nós vamos ver isso especificamente um pouquinho agora nos próximos slides. Mas é só para a gente entendermos a importância de se fazer nos pontos necessários a correta verificação da iluminação, tá? Muito bem, eu falei para vocês que é preciso realizar com o aparelho, você realiza a medição, tá? E a medição dos níveis de iluminamento deve ser realizados ou deve ser utilizado o luxímetro, que é esse aparelho aqui, tá? Esse aparelho aqui é o luxímetro e com ele você consegue fazer a medição aí, fazer a medição dos níveis de iluminamento. Então, com o luxímetro, você vai lá no setor e vai fazer a medição, vai verificar os pontos necessários que precisa de iluminação, o campo de trabalho, você vai colocar aí o luxímetro para identificar onde precisa de melhor ajuste, tá? É com esse aparelho, o luxímetro, que se faz a medição. E aí, pessoal, nós vamos precisar, para fazer a correta iluminação, de um manual que é o que vai nos guiar aí, que é a norma, que é a NH11, que nós vamos verificar agora. Eu vou deixar para vocês aqui o PDF, tá? O PDF completo dessa NH11, porque essa NH11 vai ser o nosso manual que vai nos servir aí como orientação do nosso trabalho quando se fala de iluminação. Então vou deixar na descrição da videoaula aqui, vou deixar no PDF para vocês clicarem e acessarem completo, e também eu vou enviar para vocês também o PDF completo. Eu quero que, como lição de casa aí, vocês leiam por completo essa NH11, verifiquem todos os pontos, porque é importantíssimo. Vai ser o nosso manual para entendermos detalhe a cada detalhe como que se faz a questão da iluminação aí, tá bom? Eu vou abrir aqui para vocês e aí vocês vão conseguir entender aqui melhor, tá? Aqui, muito bem, aqui está a norma de higiene ocupacional, que é a NH11, e isso aqui vai ser o nosso mapa, o mapa para acharmos a mina de ouro aí, para acharmos o ouro. Por quê? Nesse PDF, você vai encontrar tudo que precisa para fazer a correta iluminação, os aparelhos para o ambiente de trabalho ficar da melhor forma com relação à iluminação, tá? Então, nessa norma aqui, vocês verão que ela traça alguns objetivos, ela traz uma série de situações ricas para a gente ter no nosso dia a dia, tá? Então, eu estou passando aqui para que vocês vejam junto comigo essa NR11, essa NH11, tá? Então, aqui fala do objetivo, que é estabelecer critérios e procedimentos para a avaliação dos níveis de iluminamento em ambientes internos e indicar os principais parâmetros que interferem nos aspectos quantitativos e qualitativos relacionados à iluminação interna dos ambientes de trabalho. Então, essa norma, essa NH11, ela vai especificar tudo o que a gente precisa, como eu falei. Então, eu vou passando aqui para vocês e a gente vai comentando alguns pontos aqui principais a respeito disso. Então, vejam que fala da luminância, do nível de iluminamento mínimo que o setor precisa, fala de tarefa visual, então vai falar de critério de avaliação, qual que será o critério para se avaliar o ambiente de trabalho, e também ele nos traz algumas tabelas. Tá? Uma delas aqui é a tabela 1, que fala da iluminância do entorno imediato em função
da iluminância da área de tarefa. Então aqui vai nos abordar alguns pontos, tá? Fala da escala de iluminância mínima que o ambiente precisa, então ele especifica tudo aqui pra gente, certo? E a avaliação preliminar. Essa avaliação preliminar é a avaliação que você faz, uma avaliação preliminar no setor. Então, poxa, de repente você vai fazer uma avaliação preliminar. O que é isso? Você vai fazer uma avaliação qualitativa, uma avaliação, de certa forma, superficial, mas com qualidade. Então, você vai analisar, fazer uma avaliação preliminar do que precisa ser feito e melhorado naquele ambiente ou naquela empresa com relação à iluminação. Então, você vai verificar os aspectos de cintilação, que fala de brilho dos locais, de efeito estroboscópico, que é aquilo que eu expliquei, da luz ficar forte, fraca. Então, ele vai nos trazer para a gente fazer essa análise preliminar e vai nos dar o mapa de como se faz isso aqui. Não é uma situação difícil. Se a gente ler com calma, nós vamos nos capacitar e vamos conseguir fazer essas análises quando nós formos requisitados aí para o nosso trabalho no dia a dia como técnicos ou trabalhar em auxílio com os engenheiros ali da empresa. Tá? Então, traz também a abordagem dos locais e condições de trabalho, então vai nos mostrar tudo isso. Fala dos equipamentos de medição, do que é preciso, o que tem que fazer com os aparelhos, fazer a calibração necessária ali com o luxímetro, com os aparelhos. Fala também dos níveis de iluminamento mínimo. Então, olha só que interessante. Esse quadro 1, ele fala dos níveis mínimos de iluminamento em função do tipo de ambiente, tarefa, atividade. Então, vejam, aqui ele está nos trazendo o que nós precisamos, o tipo de ambiente ou tarefa, atividade da empresa. Por exemplo, poxa, no saguão de entrada da empresa, qual é o lux necessário, a iluminação necessária? Lá com o luxímetro nós vamos verificar e aqui pede que seja 100 e aqui o IRC que seja 60, tá? Vamos supor, a área de circulação em corredor, o que é desejado aqui, conforme a norma, é 100, de tipo de iluminação, de lux, e IRC 40. Aí tem a observação. Nas entradas e saídas, estabelecer uma zona de transição para evitar mudanças bruscas. Ou seja, poxa, de um setor para o outro, aqui está pedindo a iluminação que seja 100, mas não vai ter mudança brusca. Tem que ser uma mudança ali gradual. Aí fala das escadas, escada rolante, esteira rolante. Veja que ele nos dá toda a parte necessária de quantidade de iluminação de cada setor ou de cada ambiente. Salão de descanso, enfermaria, sala para atendimento médico. Então, vejam que tem vários tipos de ambientes e de tarefas de trabalho. Edificações na agricultura, padarias, preparação e fornada, a quantidade de iluminação necessária. Então vejam que a NH11 ela vai nos mostrar tudo e nos dar ali praticamente o mapa do que nós temos que fazer. Nós vamos ter isso como manual quando a gente for cuidar da parte da iluminação da empresa, tá? Então, olha só que mostra tudo. Indústrias, instalação e processamento que opera remotamente. Então, vejam que tem todas as áreas aqui, tá? Vocês vão ter acesso a essa NH11, como eu falei, e eu quero que vocês leiam e estudem isso aqui, tá? Outras coisas que é legal também da NH11, para a gente ver aqui, tá? Deixa eu passar aqui pra gente. Aí a gente já consegue ver. Vejam que fala de todos os ambientes, escritórios, varejo, restaurantes e hotéis. Então, qual área que você for trabalhar, você vai ter na NH11 aqui e você já vai saber qual é o tipo de iluminação necessária
para determinado setor, tá? Outros anexos que eu achei legal e interessante para a gente ver, tá? Finalizando aqui essa parte, veja que tem até igreja, locais de celebrações, fala da iluminação necessária, tá? Eu esqueci de falar o que é o IRC. O IRC é o Índice Geral de Reprodução, tá? Que fica na coluna do lado aqui, tá? De cor, de reprodução de cor, Índice Geral de Reprodução de Cor, que precisa ter. Aqui é a lux, a iluminação, e aqui do lado é o Índice Geral de Reprodução de Cor, tá? Outros pontos aqui que é legal para a gente ver. Fala-se do cálculo da iluminação média. Nós não vamos entrar em detalhes com relação aos cálculos, mas todo o ambiente precisa se fazer um cálculo médio. Poxa, eu estou num escritório. Ali precisa ter um cálculo médio para ver se está aprovado de acordo com a NH11. Esse cálculo médio vai pegar 18 pontos e se fazer um cálculo médio. Aqui tem todas as fórmulas, tem explicando passo a passo de como você faz, tá? Outro ponto aqui dessa NH11. Nós temos aqui essa parte aqui do quadro, de aparência da cor e temperatura, luz quente, intermediária e fria, e as duas últimas finais que eu quero mostrar para vocês é que nós temos um quadro aqui, a NH11 tem um quadro que fala da identificação e verificação de inconsistência no sistema de iluminação. Então, lembra que eu falei do efeito estroboscópico? Aqui fala, tem um efeito estroboscópico que eu preciso verificar. Observar se há modificação aparente do movimento ou imobilização aparente de um objeto em movimento. Poxa, tem isso no setor. Então, o que a NH11 me recomenda? Me recomenda a substituição do tipo de iluminação. Então, aqui eu vou substituir a iluminação. Então, vejam que você tem tudo na mão, tudo mastigadinho do que você precisa fazer no setor ou na sua empresa, na empresa que você está trabalhando, tá? Outro exemplo, tem uma iluminação irregular. O que eu preciso verificar? Identificar visualmente regiões claras e escuras. O que é recomendado? Substituições de lâmpadas queimadas ou defeituosas. Então, veja que tem tudo na mão aqui pra gente, tá? E o último ponto que a NH11 nos traz, que precisa do anexo aqui de verificação do sistema de iluminação. Notem que vocês podem imprimir esse anexo 3, que é uma lista de verificação do sistema de iluminação. Poxa, você está trabalhando ali como técnico, poxa, eu vou fazer um checklist na empresa. Então, eu vou pegar esse checklist aqui, esse anexo, vou imprimir e vou levar para cada setor e vou fazer um checklist. Por exemplo, áreas de trabalho e as partes de equipamentos estão bem iluminadas de modo a permitir aos trabalhadores a percepção de possíveis riscos ou perigos visíveis? Você vai verificar, vai colocar que sim ou que não e vai colocar alguma ação recomendada. Por exemplo, o sistema de iluminação permite boa visualização da sinalização de segurança? Não possui. Eles não estão visualizando muito bem porque o sistema de iluminação não está adequado. Aí você coloca aqui, não está adequado o setor de estoque. Então vejam que tem um checklist também para a gente ter um norte e fazer toda a análise na empresa, tá? As áreas de trabalho estão livres de sombra? Sim ou não? Você mesmo vai analisar isto na empresa, tá? Então, é um material excelente que a NH11 nos traz, tá? E mostra tudo que nós temos que fazer aqui, tá bom? Vocês têm acesso a isso e eu creio que vocês vão ler e precisam ler para ficarem ambientalizados aí, tá? Com relação à aula, pessoal, é isso que eu queria trazer. Eu vou deixar aqui 2 exercícios para gente, tá? E eu quero que vocês saibam que, como muitos falam aí, pensam, o técnico de segurança, ele só serve para entregar o EPI. Poxa, olha só o tanto de conteúdo que nós tivemos aqui. Uma lâmpada que está queimada, nós podemos ser, de certa forma, responsáveis.
para ter um ambiente melhor para o trabalhador. Então vejam que o trabalho do técnico de segurança, em conjunto com os engenheiros, com o SESMIT, com os setores, é de muita responsabilidade. Então, nós vemos aí que precisamos estar capacitados, precisamos entender os termos técnicos e essa foi a aula de iluminação, tá? Vou deixar aqui duas atividades ou duas questões para nós fazermos. Primeiro, responda aí conforme a aula assistida. A iluminância é inadequada quando está deficiente ou excessiva e pode provocar quais danos ao trabalhador? Eu falei um pouquinho sobre isso. E a outra questão, conforme a aula assistida, qual é o aparelho utilizado para a medição dos níveis de iluminamento? Responda para mim essas duas questões, muito fáceis, e eu espero ter contribuído aí com o melhor para vocês nessa disciplina, com todos os temas que nós aprendemos sobre a higiene ocupacional, que é muito além daquilo que nós pensamos, e espero que vocês tenham crescido no conhecimento aí um pouquinho, tá bom?